E o tema dessa mensagem é liberando vida. Nós lemos esse texto de Ezequiel, e Ezequiel estava tendo uma visão, como nos capítulos anteriores. Desde o capítulo 40, ele começa a tratar do tratamento de restauração do povo de Israel. E o tempo de Ezequiel, o período em que ele viveu, em que ele profetizou, era um período meio turbulento. A Babilônia, o império dos babilônios, eles invadiram Jerusalém, eles levaram milhares de pessoas cativas, inclusive Ezequiel, e eles destruíram o templo e toda a cidade de Jerusalém. Mas nesse momento, a profecia de Ezequiel é sobre a restauração, aquilo que Deus iria fazer depois daquele período de 70 anos ali na Babilônia. E no capítulo 37, como o pastor Pedro ministrou alguns dias atrás, nós vemos que Deus, Ele traz vida onde há morte. Amém? Mas nesse capítulo 47, nós podemos olhar com uma ótica um pouco mais além. Que além de Deus trazer vida onde há morte, Ele nos traz vida e nos leva a liberar vida por onde nós passamos. Você crê nisso? E no verso 1 nós vemos que Ezequiel ele fala que vê água saindo debaixo da entrada do templo. Em algumas versões você vai encontrar casa, você vai ler que está escrito debaixo da soleira, ou outras versões está escrito outro tipo de afirmação, mas eu quero que você entenda que a água saía debaixo do templo. Nos capítulos anteriores você vai ver que Ezequiel fala sobre o templo, Deus começa a dar uma visão para ele sobre o templo e tudo aquilo que continha no templo, as medições, todos os departamentos que haviam no templo. E a gente sabe que o templo no Antigo Testamento, o primeiro templo construído foi por Salomão. E ele levou mais ou menos 7 anos para construir o templo, todo adornado com ouro, em medições específicas. Foi um trabalho excelente, feito com excelência. Mas agora, nesse período, o templo havia sido destruído. E Deus começa a mostrar nos capítulos que o templo seria restaurado. E a gente entende, olhando o livro de Esdras, que naquele período houve assim a reconstrução do templo, a restauração do templo, após o Império Babilônio perder a sua hegemonia e o Império Persa, junto com o rei Ciro, começam a trazer um novo período para Jerusalém e para os judeus que haviam sido levados cativos. E ali começa um processo de restauração. O rei Ciro ordena que o templo seja reconstruído novamente. E aí, o entendimento sobre o templo no Antigo Testamento, para o povo, era que o templo era a habitação de Deus, era onde Deus morava. E o templo representava essa presença, essa habitação no meio do povo. Então, se não tinha o templo, não tinha motivação espiritual. Se não tinha mais o templo, para eles, Deus já não convivia mais com eles ali no meio deles. Mas no Novo Testamento a perspectiva é diferente. O apóstolo Paulo, falando aos gregos em Atos 17, ele diz que o Deus que fez o mundo e o céu e a terra, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E ele fala um pouco mais sobre isso quando em 1 Coríntios 3:16 ele fala que nós somos o santuário do Espírito de Deus, que Deus habita em nós. Então Ezequiel, quando fala sobre essa visão, ele não está falando sobre um prédio, um edifício, uma construção simplesmente. Quando ele fala do templo, ele fala de nós, eu e você, nós somos o templo, a habitação de Deus. Vira para o irmão que está do teu lado e fala: meu irmão, nós somos a habitação de Deus. E aí ele vê água saindo debaixo do templo. E é interessante que a água, ela é um elemento natural, mas é um alimento universal. O mundo inteiro precisa de água. Os seres humanos, os animais, a vegetação, tudo precisa de água. E a água na Bíblia nós encontramos de Gênesis a Apocalipse. É um dos poucos elementos que nós encontramos de Gênesis e Apocalipse. É interessante que no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 2, diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ou seja, antes mesmo de Deus criar o firmamento, antes mesmo de Deus criar os animais, criar o homem, o Espírito de Deus já se movia sobre as águas. E
no versículo 6 do capítulo 2 de Gênesis, nós vemos que a terra, aliás, era irrigada pela água que saía do solo. No verso 7, nós vemos que Deus forma o homem do pó da terra. Isso significa que o Deus da criação, que se movia pelas águas, forma a fisiologia do homem a partir da terra umedecida pelas águas das quais o seu espírito se movia. E eu não sei se você consegue entender a complexidade disso, mas a mesma composição fisiológica que o homem tem é a partir das águas em que o Espírito de Deus tocava. Então, quando nós entendemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus, não é só a nossa aparência, o nosso exterior, não é só também o nosso interior, mas é a nossa essência. A essência de Deus, aquilo que Deus era e fazia, se move dentro de nós, na nossa composição. E eu penso que não há como fugir de Deus. Por mais que as pessoas tentem fugir de Deus, não há como fugir de Deus, porque há algo de Deus em nós, a fisiologia de Deus em nós, a vida de Deus em nós. Amém? A água, ela está tão presente no nosso planeta que você com certeza já viu isso na escola, 70% do nosso planeta é coberto por água. E a medicina fala que o corpo do ser humano adulto, ele é composto de 50% a 60% de água. E essa água que é composta no nosso corpo, ela é vital para a circulação e para o funcionamento de outros órgãos. Os estudos dizem que o ser humano, ele repere muita água, de 2 a 2,5 litros por dia, então é por isso que a gente tem necessidade de beber água todos os dias. E essa necessidade é tão grande que o ser humano não consegue ficar nem 4 ou 5 dias sem água. Então, pensando nessa necessidade que o ser humano tem por água, nós olhamos para a Bíblia e vemos que no Antigo Testamento, talvez as maiores manifestações de Deus e os maiores milagres foram com a água. A travessia no Mar Vermelho, quando o Mar Vermelho se abre, a travessia pelo Rio Jordão, quando o Rio Jordão ali acalma para que o povo de Israel possa passar, a água potável que saía da rocha quando Moisés bate na rocha. No Novo Testamento, o primeiro milagre de Jesus é quando ele transforma a água em vinho. E sabendo dessa necessidade, Jesus ele diz que aquele que tem sede, venha a mim e beba. E ele diz que aquele que crê nele, como diz a Escritura, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Uma simbologia do Espírito de Deus é a água. Por isso, existe tanta sede espiritual do ser humano. Por isso mesmo, as pessoas não sabendo, existe algo dentro delas que clama por Deus. Existe uma necessidade espiritual. O ser humano busca Deus de alguma forma, tenta encontrar Deus de alguma forma, tenta encontrar algo que preencha o seu interior, porque há um vazio dentro dele existencial, que o leva a procurar Deus de alguma forma que nem ele mesmo sabe. Então o ser humano começa a procurar Deus nas religiões, começa a procurar Deus em filosofias, começa a procurar Deus em manifestações espirituais ou místicas, quando na verdade Jesus diz, aquele que tem sede vem a mim e beba. Aquele que tem sede vem a mim e beba. Aquele que deseja vem a mim. Aquele que precisa, aquele que quer preencher esse vazio existencial, vem até mim. Sabe, a água que Ele nos dá, não é uma simples água que mata a nossa sede momentaneamente. É uma água que traz vida. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó, ele fala para aquela mulher, olha, a água que eu lhe der vai fazer com que você nunca mais tenha sede. Ele fala que a água que ele lhe der vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por isso a água que Jesus nos dá é uma água que jorra para a vida eterna. A água que Jesus nos dá é uma água que transforma o nosso interior, que nos traz vida. A água que Jesus nos dá é uma água que purifica o nosso interior, por mais sujo que ele seja, e nos leva até a vida eterna, algo que o homem por sua própria força nunca conseguiria conquistar. Porque pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então,
Eu pergunto para você, você bebeu água hoje? Você está com sede? Não é a água mineral que vai resolver o seu problema. É Jesus. Beba da fonte de Jesus nessa noite. E eu te digo mais, quando você beber da fonte de Jesus, você vai ter fonte suficiente para transbordar na vida das pessoas. Você vai se tornar uma fonte de vida também. Porque quando nós temos acesso a Jesus e quando nós recebemos algo de Deus, nós transferimos algo, nós temos algo para transferir às pessoas. E é dessa água de vida que Ezequiel vê saindo do templo. E a gente vê nos próximos versos, nos versos 3, 4 e 5, que aquela água, ele começa a tentar medir a profundidade, a distância daquela água. E a Bíblia fala que quanto mais ele caminha, 500 metros ou 1000 côvados, ele vai medindo a profundidade. E cada vez que ele vai medindo mais, a cada 500 metros que ele mede, ele vai sentindo a profundidade daquilo. E vai ficando mais profundo. Isso nos mostra que na nossa caminhada com Deus, quanto mais a gente caminha, mais a gente precisa buscar profundidade. À medida que nós nos aproximamos de Deus, naturalmente ou sobrenaturalmente, flui cada vez mais profundidade de nós. E a nossa profundidade, ela é reflexo de um relacionamento com Deus. Se as águas da nossa vida estão rasas, isso quer dizer que o nosso relacionamento com Deus está raso. Isso quer dizer que a nossa vida de oração está rasa. Isso quer dizer que a nossa profundidade nas Escrituras está rasa. Mas se as águas continuam sendo profundas, isso vai revelar o nosso nível de intensidade no relacionamento com Deus. E esse nível de intensidade tem poder para mudar o ambiente por onde essas águas passam. Tem poder para mudar o ambiente por onde eu e você passamos. No versos 8, 9 e 10, Ezequiel vê as águas desse rio desaguando no Mar Morto. E o Mar Morto, ele tem esse nome porque a concentração de sal dentro dele é tão grande que vida nenhuma subsiste ali. Não há peixes, não há outro tipo de animal ou de vida, porque há muito sal naquele lugar. E o texto fala que quando essas águas que saem direto do templo, elas desaguam no Mar Morto, a água do mar é saneada, a água do mar é purificada, e a água que a gente bebe de Jesus faz isso, transforma o ambiente, muda o ambiente, gera vida, purifica, santifica, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Porque algo dentro de nós é a esperança que as pessoas precisam. Algo dentro de nós é a vida que as pessoas lá fora precisam. É a vida que os seus familiares, que os seus amigos, que os seus vizinhos, que as pessoas que estão ao nosso redor, nessa cidade, no nosso país, precisam. É essa água que elas precisam beber. É dessas águas que elas precisam provar. São nessas águas que elas precisam, mergulhar. Portanto, nessa noite, o desafio que eu tenho para você é que você venha sair daqui disposto a liberar a vida para as pessoas, ministrar a vida para as pessoas, transbordar a vida de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Eu não sei o que tem saído de você, mas você sabe. E nós temos uma evidência clara para saber o que realmente sai de nós. É quando o ambiente em que nós vivemos é transformado. É quando o ambiente em que nós vivemos é santificado. É quando o ambiente em que nós vivemos é impactado. E se nós não temos transbordado algo de Deus, se nós não temos transbordado dessas águas de vida, é porque automaticamente nós temos gerado morte. E isso é algo inadmissível. Porque como ministros de Deus, nós temos a responsabilidade e o papel de ministrar vida por onde nós andamos, de gerar vida. E há pessoas que às vezes estão matando outras pessoas com palavras, há pessoas que estão matando outras pessoas com atitudes, as pessoas que estão matando outras com o seu testemunho de vida. E nessa noite eu quero desafiar você a olhar para dentro de si e a procurar a Deus, e a procurar aquilo que Deus tem para a sua vida, e a descobrir e renovar dentro de você essas águas que precisam ser mais profundas e que precisam gerar vida por onde você passa, através das suas palavras, do seu testemunho, das suas atitudes. Amém? Tiago capítulo 3 diz que
Da mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. O que tem jorrado de você, meu irmão? Água amarga ou água doce? O que tem jorrado de você? Nós precisamos entender, nessa noite, que eu preciso buscar profundidade nas águas que geram vida de Deus, nas águas que transformam o ambiente, nas águas que restauram, nas águas que purificam, nas águas que trazem vida àquilo que está morto. Porque Jesus não nos libertou em vão, Jesus não nos tirou das trevas para a luz, só para a gente ficar numa vida confortável ou cômoda, assistindo os cultos, vivendo uma vida de religiosidade. Pedro escreve que Deus nos fez sacerdócio real, Ele nos fez nação santa, povo exclusivo de Deus, a fim de que nós anunciemos as obras e as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus nos fez libertos, filhos, livres, sacerdotes, para que nós pudéssemos anunciar as grandezas dele, para que nós pudéssemos transformar o ambiente através da palavra de Deus. Portanto, esse é o nosso desafio. No verso 12 nós vemos que as águas que fluem daqueles que bebem da fonte de Jesus irrigam árvores frutíferas. Isso quer dizer que você não só dará frutos, mas você vai produzir, você vai gerar árvores que serão frutíferas e que darão fruto o tempo todo. Eu não me contento em dar 1 ou 2 frutos, eu quero gerar árvores que deem frutos. Eu quero gerar pessoas que deem mais frutos ainda. Meu desejo não é ser o melhor de todos, meu desejo não é ser o cara, não. Eu quero gerar pessoas que ganhem outras, que gerem outras, e assim por diante. Porque essa é a nossa missão de verdade. É para isso que nós somos chamados. Esse é o nosso verdadeiro ministério. Gerar frutos, gerar árvores frutíferas, gerar vida por onde nós passarmos, meu irmão. E por onde essa água passar, árvores crescerão. E dessas árvores as suas folhas não murcharão. E os seus frutos produzirão ainda mais frutos. Porque eles são bem irrigados pelas águas que vêm de Deus. Esses frutos vão servir de alimento e as suas folhas vão servir de remédio. Nessa noite Deus quer transformar você em um agente de alimento, de cura, em alguém que vai trazer alimento para as pessoas, em alguém que vai trazer cura para as pessoas. Deus não te chamou para você viver uma vida pacata, uma vida religiosa, uma vida rotineira ou monótona. Deus te chamou para que você seja um agente de cura, um agente de transformação, um agente de libertação. Você crê nisso, meu irmão? Deus quer levantar pilares no meio dessa geração, no meio do nosso povo, nos nossos dias hoje. E eu creio que esses pilares somos eu e você. Serão árvores frutíferas, serão pessoas que desaguam o rio de Deus, pessoas que fluem das águas de Deus, pessoas que ministram vida de Deus, pessoas que por onde passam marcam o ambiente, transformam o ambiente, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja em casa, seja onde você estiver. É tempo de nós nos levantarmos e compreendermos a vontade de Deus para as nossas vidas e o propósito de Deus para as nossas vidas, para que possamos realmente realizar as obras que Ele nos deixou para realizarmos. Eu entendo que esse verso 12, quando diz que por onde essas águas passam, geram árvores frutíferas, e onde nascem essas árvores têm frutos que servem de alimento e folhas que servem de remédio. Quando eu penso nisso, quando eu olho para esse texto, eu percebo que tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós precisamos distribuir. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós precisamos dar. Jesus disse que é melhor dar do que receber. Muitas vezes nós queremos receber de Deus, nos encher de Deus, mas nós nunca queremos transbordar, nunca queremos distribuir, nunca queremos dar. Jesus mostrou o contrário. Jesus diz que Ele mesmo veio para servir, não para ser servido. Jesus veio para curar, Jesus veio para libertar, Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Jesus veio para distribuir, para transbordar. E nós aprendemos que a igreja primitiva cultivou isso.
Nós víamos que as pessoas que se convertiam, os discípulos, as pessoas, elas vendiam suas propriedades, elas pegavam o dinheiro, elas colocavam aos pés dos apóstolos e deixavam para que eles administrassem conforme a necessidade da igreja. Elas não tinham medo de perder, elas não tinham medo de se doar, elas acreditavam que tudo aquilo que elas recebiam de Deus, elas precisavam distribuir, elas precisavam transbordar. E eu abro um parênteses para dizer que a nossa prosperidade, ela está muito ligada ao nosso nível de generosidade. Você quer medir o quanto você é próspero? Meça o quanto você é generoso. Porque aquele que é generoso, mesmo não tendo muito, ele consegue dar. E nada continua faltando. Isso é prosperidade. A nossa prosperidade está ligada à nossa generosidade. Muitas vezes nós queremos ter dinheiro, enriquecer, ter tantas coisas, mas nós não queremos dar, não queremos ser generosos, não queremos abençoar as pessoas, enquanto Deus está nos dando uma porção de coisas para que nós possamos abençoar outros. Portanto, seja um abençoador, seja alguém que está disposto a dar com generosidade, seja uma oferta, seja algo para alguém, seja uma roupa, seja algo que Deus colocou no seu coração, ou algo que você sente necessidade de dar. Eu já ouvi testemunho de pessoas que às vezes viam que uma pessoa estava precisando de uma blusa e na mesma hora um casaco, tirava a blusa ou o casaco e dava para a pessoa, sem se importar se ia ficar sem ou não. Eu entendo que é tempo de nós nos preocuparmos mais em distribuir, transbordar, do que reter algo para nós. Porque quanto mais nós retemos, mais nós provamos o quanto somos egoístas e o quanto não nos preocupamos com as pessoas ao nosso redor, o quanto não nos preocupamos com aquilo que Deus plantou em nossas vidas. Porque uma árvore, ela não dá fruto para si mesma, ela dá fruto para que os outros usufruem deles. Você consegue compreender? Portanto, se você quer ser uma árvore frutífera, se você reter os frutos que há em você, os frutos vão estragar, em um momento vão cair e vão apodrecer, e ninguém vai usufruir de nada. Mas se você deseja que as pessoas recebam algo de você, se você deseja ser um abençoador, se você deseja ser alguém que distribui, alguém que transborda, os frutos que vão sair de você serão frutos que vão gerar ainda mais frutos, que vão abençoar muitas pessoas, que vão servir de alimento, que vão servir de cura, que vão gerar resultados sobrenaturais e ainda maiores do que nós imaginamos. Sabe, portanto, Deus, Ele quer realizar algo em nós, mas também quer realizar algo através de nós. Eu entendo que é tempo de nós entendermos isso. Deus quer realizar algo em nós, mas também quer realizar algo através de nós. Sabe, não deixe que aquilo que Deus tem para realizar através de você seja transferido para que um líder de célula, ou um pastor, um missionário faça, mas faça aquilo que Deus planejou para que você faça. Faça aquilo que Deus colocou como propósito para você fazer. Não transfira a sua responsabilidade. Não transfira aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Não transfira. Faça, realize, seja ousado, seja alguém que usa da autoridade de Jesus para manifestar as obras dele. Seja alguém que toma posse daquilo que Deus nos dá. Use a tua fé. Use aquilo que Deus colocou e depositou dentro de você. Transborde de Deus. Receba vida de Deus e distribua ela. Porque aquilo que de graça recebemos, de graça nós damos. Nós vivemos um tempo onde as pessoas dão muita evidência aos grandes pregadores, a grandes bandas, grandes ministros de louvor. E nós vemos o quanto as pessoas, essas estrelas, esses astros, essa galera da mídia, o quanto eles têm sido egoístas nesse sentido. Pessoas que cobram absurdos para pregar, que cobram absurdos para ministrar na vida de pessoas. Estão retendo os frutos que Deus colocou sobre a vida deles, estão retendo a água que Deus derramou sobre eles, estão limitando aquilo que Deus pode fazer. Meu irmão, não limite aquilo que Deus pode fazer através de você. Se esvazie, distribua, transborde, faça algo, ainda que seja pouco, mas faça. Não retenha, continue. Eu sei que existem pessoas que muitas vezes não estão
fluindo dessas águas que nós estamos falando. Existem pessoas que estão se afogando nos mares da vida. Pessoas que estão se afogando nos problemas, nas dificuldades, pessoas que estão perdidas, pessoas que não conseguem sair desse redemoinho, dessa tempestade. E se você é uma dessas pessoas nessa noite, eu quero que você saiba que o bom pastor, aquele que nos leva às águas tranquilas, ele também é aquele que mata a nossa sede, que acalma a tempestade e que nos leva a transbordar a água que gera vida. Se você precisa de vida de Deus nessa noite, Deus quer derramar sobre você essa vida. Se você tem tentado preencher um vazio dentro de você, Deus nessa noite quer preencher esse vazio. Se você tem procurado algo, nessa noite Deus está dizendo para você que você encontrou, que esse algo é Ele, que esse algo é o amor dEle, que esse algo é a graça dEle, que esse algo é a água da vida que vem direto do trono dEle. E nessa noite Deus quer fazer com que você mergulhe em outras águas, águas mais profundas, águas mais tranquilas, águas que transbordam direto dEle. Porque Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte de água viva. E eu quero fazer uma primeira oração e um primeiro convite. Se você puder fechar os seus olhos nesse momento. Eu quero fazer um convite para você que nessa noite está procurando preencher esse vazio. Quero fazer um convite para você que nessa noite está se afogando no mar da vida. E precisa ter um encontro com aquele que nos leva às águas tranquilas. Você que nessa noite está procurando algo. E tem ouvido que esse algo é Jesus, esse algo é Deus. Eu quero que você faça uma oração junto comigo. Coloque a mão no seu coração. Você que nunca confessou Jesus na sua vida como o único e suficiente Salvador. Você que precisa de uma mudança. Coloque a mão no seu coração e faça essa oração junto comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que sou pecador. Reconheço que estou perdido. Mas nessa noite, eu desejo encontrar com o Senhor. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Muda a minha história. Muda o meu futuro. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, existe alguém que fez essa oração nessa noite pela primeira vez? Se há, levante a sua mão nesse momento. Amém. Deus abençoe. Há mais alguém? Amém. Deus abençoe. Existe mais alguém que fez essa oração pela primeira vez? Amém. Deus abençoe. Então eu quero convidar todos a ficarem de pé. E você que levantou a sua mão, vem aqui na frente que eu quero te conhecer, eu quero dar um abraço em você, quero saber quem você é. Quero orar por você. Se você viu que alguém levantou a mão do seu lado, traz ela com você aqui. Vamos orar juntos. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas,
segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Você que está no seu lugar, levante as suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida deles nessa noite. Aleluia. Senhor, nós queremos abençoar a vida dessas pessoas, ó Pai. Deus, nós queremos declarar sobre elas um novo tempo, Senhor. Se elas têm se afogado, Senhor, no mar da vida, Deus, essa noite elas vão caminhar sobre águas tranquilas, ó Pai. Nessa noite nós abençoamos cada uma delas, ó Pai. Deus, e declaramos um novo tempo sobre a vida delas, ó Deus. Um tempo de transformação, Senhor, de mudanças, ó Pai. Onde, Senhor, as ondas do mar da vida, as águas do mar da vida não vão poder afogá-los mais, Senhor. Deus, que eles possam realmente experimentar dessa água que mata a sede, Senhor. Que eles possam experimentar da água viva de Deus, Senhor. Nós os abençoamos nessa noite, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, nessa noite, transformação, Senhor. Vida de Deus, ó Pai. Vida de Deus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mas vocês que estão aqui na frente, eu queria que vocês virassem só um pouquinho para trás, se vocês puderem. Eu quero que vocês conheçam a nova família de vocês. São pessoas que vão abraçar vocês. Se vocês puderem sair do seu lugar, vem aqui, vamos dar um abraço neles. Vamos abençoar a vida deles. Essas são a sua família. Deus abençoe. Se vocês puderem sair aqui, o irmão aqui vai caminhar com vocês. Ele vai pegar o nome de vocês, o endereço de vocês, vai trazer uma palavra para vocês. A minha esquerda aqui, por favor. Agora eu queria fazer uma segunda oração. Enquanto o pessoal sai, você que está no seu lugar, eu não sei qual tem sido o teu nível de profundidade no relacionamento com Deus. Eu não sei o que você tem jorrado, se é água amarga, se é água doce. Mas essa noite você que reconhece que precisa, sabe, mergulhar nas águas de Deus, que precisa ir mais profundo. Você que reconhece nessa noite que, cara, está raso. As águas estão batendo no meu tornozelo, as águas estão batendo no meu joelho. Eu já estou frio, eu já estou apático, meu relacionamento com Deus já não é mais o mesmo, eu não consigo mais orar direito, eu não consigo mais ler a Bíblia, eu fico cansado, eu fico com sono, eu não tenho mais desejo de vir à igreja, eu não tenho mais prazer de cultuar. Você que reconhece, que está se sentindo dessa forma, eu quero orar por você e convidar você para vir aqui na frente. Eu quero orar junto com você. Sabe, se há um mal que nós lutamos e que a Bíblia fala é o mal da inconstância. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: sejam firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o trabalho no Senhor não é vão. A inconstância é algo que muitas vezes nos derruba. E se você se sente inconstante, se você tem vivido num período de inconstância, se você tem vivido num tempo de fraqueza, de fragilidade espiritual, se você tem sentido que, cara, você não tem provado da profundidade das águas de Deus, vem aqui na frente para nós orarmos juntos. Nessa noite Deus quer te elevar no relacionamento com Ele. Deus quer te elevar o nível das águas. Nessa noite Deus quer fazer você um instrumento de vida e não mais de morte. Deus quer transformar essa realidade. Deus quer mudar essa realidade. Deus quer fazer algo novo em você. Ele quer reavivar, restaurar aquilo que um dia Ele construiu dentro de você e por algum motivo foi quebrado ou foi perdido. Sai do seu lugar se você se sente assim dessa forma. Sai do seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Você que está firme, você que tem provado da profundidade de Deus, vamos orar por essas pessoas, pelos nossos irmãos. Nós somos igreja, um só corpo, uma só família. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Tua presença. Se você é líder, se você é supervisor, vem aqui. Se você é intercessor, vem orar pelos irmãos. Vamos orar uns pelos outros, ministrar a vida de Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz.
tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Levante a sua voz e clame: Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Nessa noite nós oramos pelos nossos irmãos, Senhor. Deus, nós queremos, ó Pai, ministrar a vida de Deus nessa noite, Senhor. Deus, se há algo que está morto dentro deles, ó Pai, que nessa noite eles possam provar da água da vida, da água que transborda, da água que gera vida, Senhor, da água que gera frutos, da água que sabe, irriga o solo, para que novas árvores cresçam, Senhor. Deus, e dessas árvores, as suas folhas se tornem remédios e os seus frutos se tornem alimentos, Senhor. Levanta neste lugar homens e mulheres frutíferos, homens e mulheres nesse lugar que vão transbordar do Senhor, Deus, que vão ser generosos, que vão ministrar vida na vida das pessoas. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abre portas, Senhor, dá oportunidades aos teus filhos, Senhor, para que eles transbordem cada vez mais no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós declaramos nessa noite, Senhor, um tempo novo sobre a vida deles, ó Pai, um tempo de crescimento, Senhor, um tempo de águas mais profundas, Senhor. Nós não aceitamos, não queremos, ó Pai, águas nos tornozelos. Nós não queremos, Senhor, águas na cintura. Nós não queremos, Senhor, águas, ó Pai, no lombo. Nós queremos, ó Pai, águas mais profundas, das quais nós não podemos andar, mas mergulhar, nadar. Deus, nós queremos águas mais profundas, Senhor. Deus, eleva nessa noite o nosso relacionamento com o Senhor. Eleva nessa noite, Senhor, o nosso desejo por mais de Ti, por mais da Tua presença. Em nome de Jesus, nós queremos provar da Tua presença, da Tua bondade, da Tua glória. Queremos mais. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Santo Espírito, Santo Espírito é
És bem-vindo aqui. É o desejo do meu coração. Sermos inundados, Senhor. Tua glória, Senhor. Senhor, nessa noite nós somos gratos pelo que o Senhor tem feito neste lugar, Senhor. Nós somos gratos pela Tua palavra, Senhor. Nós somos gratos por esse ambiente, Senhor. Nós somos gratos, ó Pai, pela oportunidade que temos, ó Pai, de poder, Senhor, beber da água da vida, Senhor, e transbordar dessa água, gerando vida por onde passarmos, ó Pai. Deus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos nessa noite. Peço que o Senhor os leve em segurança para os seus lares, livrando-os de todo mal, Senhor. Que o Senhor continue nos dando uma semana abençoada, Senhor. Que amanhã, sábado, domingo, Senhor, sejam dias em que possamos transbordar o Senhor na nossa casa, no trabalho, na faculdade, na escola, onde nós estivermos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Dá um abraço no teu irmão. Que Deus abençoe. Você pode ir em paz, mas não saia sem dar um abraço no irmão que está do seu lado. Aleluia.